outro tipo de gratidão é essa gratidão que é a consciência e a apreciação do que é valoroso para você. Então, como eu mencionei antes, eu ser grata com um monte de cliente me mandando mensagem hoje em dia é um tipo de gratidão que está relacionado com esse processo de evolução, da onde eu saí para onde eu vim. Se eu consigo perceber de onde eu estava para onde eu estou, coisas que hoje eu reclamaria, na verdade eu não posso reclamar, eu tenho que agradecer, porque todos os dias, há 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu estava lutando para que essas coisas existissem. Então, será que você não está reclamando hoje de coisas que você sempre quis ter? Ah, eu trabalho demais. Que bom, né? Pior é ter a agenda vazia. Pior é não ter o que fazer. Pior é não ter quem atender. Então, ir exercitando essa concepção de ser mais realista com a vida. Isso faz toda a diferença, né? Perceber os resultados positivos. E aí, para perceber os resultados positivos, é importante, gente, sempre ter esses parâmetros de ponto de referência, que é uma outra base da teoria de finanças comportamentais, da teoria da perspectiva. Eu já falei uma versão a perda, agora eu tô falando outra, que é o ponto de referência. Para ver como finanças comportamentais brilha os meus olhos, por quê? Por causa disso, sabe? Tem implicações em todas as áreas da nossa vida, porque vai envolver sempre os conceitos de finanças comportamentais sempre vão envolver comportamento, e comportamento, eles acontecem em todas as áreas da nossa vida. E aí, voltando a essa questão do ponto de referência, por que é importante a gente identificar pontos de referência? E é isso que eu quero que você para e pense e reflita, né? Onde você está, da onde você saiu? Quando a gente exercita essa questão de ser gratos aos resultados positivos, para que eu consiga identificar que um resultado é positivo, eu tenho que saber de onde eu saí. E ter esses pontos de referência bem claro, ter essa transparência, digamos assim, né, nessas informações, vai fazer com que nós tenhamos um olhar diferente, nós consigamos compreender a evolução. E quando nós percebemos a evolução, quando nós percebemos progresso, nós nos sentimos mais motivados. E isso faz com que nós nos sintamos vivos. E aí tu consegue seguir, né, na direção da onde você quer. Então, sempre faça esse exercício, assim. Quando se fala de gratidão, eu tenho que saber de onde eu vim para onde eu tô indo, para que eu consiga ver esta evolução e realmente perceber que eu tenho coisas a agradecer. E aí você pensa, tá, e entendi o que é gratidão. A grosso modo, é ter esse sentimento de ser agradecido, seja a pessoas, sejam a processos, né, a mudanças que aconteceram nas nossas vidas. Qual o impacto disso? O que os estudos têm mostrado? O que os estudos têm evidenciado a respeito do quão importante é a gratidão? Bom, a gente vai separar em 2 grupos, né? A importância para a vida como um todo e a importância relacionada às decisões financeiras. Quando nós falamos de importância para a vida como um todo, tem um artigo que é uma revisão sistemática, e como eu sempre digo, como eu sempre deixo aqui embaixo vai ficar as descrições, nas descrições vai ficar o artigo, né, a referência. Eles fizeram uma avaliação, uma revisão sistemática, ou seja, junta todos os artigos que discutiram o tema gratidão e avaliam quais foram os fatores que realmente foram beneficiados a partir das pessoas que, de alguma forma, ou foram induzidas a expressar gratidão ou naturalmente apresentam o traço gratidão. Lembra que eu falei que também existe o traço gratidão? E aí, o que é o traço gratidão? São aquelas pessoas que elas têm uma tendência a perceber mais a evolução da vida, o que os outros fizeram por ela. Inclusive, se a gente for fazer uma comparação com o traço de personalidade, quais são as pessoas que têm uma tendência maior a apresentar esse traço de gratidão? Os extrovertidos, no Big Five, né? Se você não viu, tem um episódio aqui falando sobre os traços de personalidade. O Big Five
tem esses 5 grandes traços de personalidade. Quais deles têm uma maior tendência a naturalmente serem pessoas gratas? Os extrovertidos, aquelas pessoas que são sempre alegres, faceiras, têm muito afeto positivo, né? Olha sempre o lado bom da coisa. Então, essas pessoas têm uma tendência natural a apresentar gratidão. Os que apresentam afabilidade ou sociabilidade, aqueles que têm essa empatia, digamos assim, mais exacerbada, são pessoas que elas vão sempre estar olhando e pensando como eu posso ajudar, né? Como é que eu posso fazer algo por aquela outra pessoa? E aí, quando fazem por ela, ela também se sente muito grata. E a abertura a novas experiências, aquelas pessoas que gostam do novo, que são curiosas, que querem olhar, essas pessoas elas também têm uma predisposição maior a apresentar o traço de gratidão, embora as pessoas que não tenham esses traços de personalidade possam desenvolver. Eu, Jéssica, não tenho nenhum desses traços. Eu não tenho extroversão, eu não tenho abertura a novas experiências, eu não tenho afabilidade. Os meus 2 principais traços é conscienciosidade e neuroticismo. Então eu preciso treinar. Eu preciso treinar. Porque se eu me deixo levar, eu viro uma véia chata reclamona. Eu sempre digo isso, né? Então eu preciso me cuidar. Para que eu não esqueça de onde eu saí, do que eu conquistei. Para que eu não esqueça as pessoas que me ajudaram nesse caminho, nesse percurso. Para que eu verdadeiramente sinta essa gratidão. Porque não é natural para mim, porque não é o meu traço de personalidade, entendeu? Então é isso que a gente tem que entender, assim. Ela é uma emoção que pode ser desenvolvida no sentido de sentida, mas também ela é um traço. E aí, se eu não tenho esse traço, eu tenho que exercitar este traço, que é o que eu faço. E segundo essa revisão, voltando à revisão, né? O que a revisão mostrou? Quais são qual é a importância de nós reclamarmos menos e sermos mais gratos? Por que você deve, para 2025, exercitar a gratidão? Não nessa forma subjetiva, mas de uma forma de realmente sentir-se grato, né? Perceber essas evoluções e esses progressos. Bom, esse estudo ele mostra primeiro uma melhora muito significativa na saúde mental. As pessoas que têm esse traço ou que foram induzidas a apresentar mais gratidão, elas apresentam melhor níveis de depressão e ansiedade, então melhora significativamente a saúde mental, e esse é um principal ponto da gratidão. Ela faz com que a pessoa ela consiga ter mais afeto positivo. O que é o afeto positivo, mais uma vez? É essa questão de felicidade, de entusiasmo, sentimentos positivos. A pessoa que ela tem ou exercita a gratidão, ela tende a estar mais de bem com a vida. E aí, esse estar mais de bem com a vida faz com que ela tenha menores índices de depressão e menores índices de ansiedade, melhorando, obviamente, sua saúde mental, né? Então, reduz a negatividade. Reduz a negatividade. Deixa de ser uma velha chata reclamona. A Jéssica tem que cuidar para não ser chata reclamona. Então, eu tenho que exercitar isso para que eu consiga desenvolver. E reduz o estresse. Então, pessoas que vão exercitando isso e incorporando isso, elas têm um menor nível de estresse e conseguem estabelecer relações interpessoais mais fortes. Por quê? Porque tu reconhece o esforço do outro em relação a ti. Quando tu olha para o outro, reconhece o que o outro está fazendo por você, você também fica mais predisposto, né, a ter essa reciprocidade. E isso vai construindo um laço muito forte, porque tem benefício de lá, tem benefício daqui. E aí, isso mutuamente vai se fortalecendo cada vez mais. Então, essa troca genuína de contribuições de um para o outro vai fazendo com que essa relação ela fique mais firme. E ficando mais firme também vai ter impacto em outras áreas, né? Então, num geral, se nós olharmos do ponto de vista de gratidão como um todo, a importância de gratidão para a nossa vida como um todo, nós vamos ter que levar em consideração essas questões. Saúde mental, menor estresse, menor ansiedade, menor sintomas de depressão,
maior felicidade. Tem alguns estudos que mostram que a pessoa se mostra mais... Ela percebe mais a vida significativa que ela tem, né? Então fica menos vazia e mais preenchida. Ela fica se sentindo feliz, digamos assim, em resumo, né? Ela fica se sentindo feliz. Então ela consegue ficar, de certa forma, recapitulando memórias que deixam ela se sentir feliz, que se deixam ela se sentir melhor. Isso é num geral.